Olá, eu sou a Ana Rita de Souza, neuropsicóloga e consultora escolar. Trabalho no atendimento com crianças em consultório. Hoje eu vou conversar um pouquinho mais sobre saúde com a doutora Ariela, que é endocrinologista. Doutora Ariela, conta um pouquinho da sua formação, da sua residência, da sua especialização. Tá certo. Bom, boa tarde, Ana. Eu me formei, fiz a graduação em Medicina na Unicamp e também onde eu fiz a residência de Clínica Médica também no Hospital das Clínicas da Unicamp. A residência de endocrinologia eu fiz no HC da USP em São Paulo e terminei a formação e agora estou clinicando aqui em Guaxupé, atendendo crianças e adultos. Doutora Ariela, no meu dia a dia no consultório, eu recebo muitas dúvidas sobre a endocrinologia. Inclusive é uma área que me fascina muito, eu acho uma área muito interessante. Geralmente os pais chegam no consultório, levam as crianças e eu encaminho, né, depois da entrevista de anamnese, eu vejo a necessidade de fazer um encaminhamento para o endocrinologista e geralmente os pais perguntam, mas por que endocrinologista? Né? Então eu trouxe algumas dúvidas frequentes para nós, né, discutirmos, conversarmos, para esclarecer um pouquinho a razão, né, desse encaminhamento, por que os pais precisam, em alguns casos, fazer essa avaliação endocrinológica por conta das alterações comportamentais, alterações hormonais que levam a essas alterações cognitivas, enfim. Qual que é as alterações mais frequentes que você observa na sua prática clínica? Bom, nós temos produção de diversos hormônios no nosso organismo, mas um dos mais importantes são os hormônios tireoidianos. A tireoide é uma glândula que ela localiza-se na região anterior do nosso pescoço, bem aqui perto de onde a gente tem aqui a fúrcula, e é uma glândula que ela é super importante, principalmente quando a gente pensa em termos comportamentais. Então a tireoide produz um hormônio tireoidiano e esse hormônio é responsável pelo metabolismo das células. Então, todas as células, principalmente as que têm replicação rápida, como o cabelo, as unhas, elas dependem do hormônio tireoidiano para ter um bom funcionamento. Além disso, o hormônio tireoidiano ele é importante na parte comportamental, na parte do ganho de peso, né? Então, o balanço hídrico do nosso organismo, o hormônio tireoidiano é super importante e por isso que as doenças da tireoide, tanto o funcionamento em excesso dela quanto não funcionamento da glândula, traz diversas implicações clínicas. E esse não funcionamento seria o hipotireoidismo e o funcionamento exacerbado, né, é o hipertireoidismo, certo? Exatamente, Ana. Fala um pouquinho do hipotireoidismo, quais são essas alterações? Principalmente comportamentais, a criança fica mais agitada, fica mais agressiva. Fala um pouquinho mais sobre essas alterações clínicas. Isso, geralmente a gente tem no hipotireoidismo, geralmente a criança ela tem um ganho de peso excessivo, ela pode ter queixas em termos de unhas fracas, ou cabelos fracos, né? Mas principalmente na parte comportamental, às vezes é aquela criança que tem um déficit de atenção, que tem muita sonolência, que o desenvolvimento na escola era bom e de repente, ou então progressivamente, ele vai diminuindo. Então todas essas alterações podem indicar uma deficiência do hormônio da tireoide. Isso no hipotireoidismo? Isso no hipotireoidismo. E no hipertireoidismo, o que pode acontecer? No hipertireoidismo, geralmente a criança tem mais irritabilidade, mais ansiedade, insônia, então perde peso, aquela criança muito agitada. Então sempre que você tem diante de uma criança que não era assim e que tornou-se, né, ela mudou o comportamento, é importante fazer um rastreamento do hormônio tireoidiano. Além disso, a criança ela começa a ter perda de peso, taquicardia, pode ter suor à noite, principalmente, né, a criança dorme, soa bastante. Então sempre que a gente tiver alguma alteração nesse sentido, é interessante rastrear o hormônio da tireoide. Nesses dois casos, os sintomas eles podem se confundir. Então não significa que no hipertireoidismo a criança sempre vai ser uma criança irritada. Ela pode também passar por uma fase de como se fosse uma depressão, uma criança que alterou muito o comportamento. Então, um sintoma pode confundir com o outro, né? Tanto do mau funcionamento quanto do funcionamento exacerbado. Isso é muito interessante e, inclusive, essa questão hormonal faz muita diferença
na adolescência, na puberdade. Inclusive, eu gostaria de fazer uma pergunta, qual que é a diferença entre adolescência e puberdade? Isso, bom, a puberdade, ela inicia-se um pouco antes da adolescência. Então, as meninas entram na puberdade a partir dos 8 anos e os meninos a partir dos 9 anos. O que é a puberdade? É o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Então, na menina cresce mama e pelos pubianos e nos meninos tem o aumento do testículo, aumento peniano e também os pelos, principalmente em região da virilha, axila e barba. Já a adolescência é uma fase que no Brasil é considerado na faixa etária dos 12 aos 18 anos. Geralmente a maioria dos adolescentes já passou pelo início da puberdade. Então o adolescente ele já começa a entender aquelas transformações que aconteceram no corpo dele. Então é uma fase que geralmente precisa de muito apoio familiar, devido a todas as mudanças. Então ele começa a ter sentido de quem ele é na sociedade, ele começa a questionar então os pais, ele questiona as instituições, então questiona a escola, o professor, os amigos. Então é uma fase que a gente tem sempre que estar com um apoio familiar, um apoio psicológico correto. E isso é muito interessante, né, quando a gente considera que o ser humano tem uma formação biopsicossocial. Exatamente. Então, às vezes, uma alteração comportamental pode estar relacionada com muitos outros fatores. E por isso a importância da equipe multidisciplinar no acompanhamento desse pré-adolescente, desse adolescente, dessa criança, para que tenha um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento adequado e uma qualidade de vida, né? Exatamente. Doutora Ariela, eu gostaria de agradecer muito a sua colaboração. Tenho certeza que essa conversa vai esclarecer muitas dúvidas de pais responsáveis, professores, porque até esses comportamentos podem ser vistos nas escolas, podem ser observados nas escolas, consultórios. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e acho que é uma mensagem importante para todos nós, porque desde que a criança ou adolescente tenha mudanças de comportamento, tem sempre que procurar uma ajuda, seja do profissional, muitas vezes é o professor na escola que percebe, às vezes a mãe, os pais não têm a percepção, então por isso que todo mundo, foi o que você disse, né? O atendimento multidisciplinar é fundamental. E eu agradeço a oportunidade. Eu é que agradeço. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Até a próxima!